Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Que alegria nós estarmos aqui de volta no canal Ouvir pela Palavra. Hoje, para nós comentarmos a lição de número 9. Já quero pedir para você que ainda não se inscreveu no nosso canal, clique aqui embaixo para se inscrever. Tem aí do lado um sininho para você clicar para ser notificado cada novo vídeo que nós colocarmos aqui no canal Ouvir pela Palavra. Tá bom? Olha só. Nós estamos aí com uma novidade no canal Ouvir pela Palavra. Nós criamos aqui o Clube Ouvir pela Palavra. Se você quiser fazer parte desse clube, aqui embaixo tem um botãozinho de Seja Membro. Você vai pagar uma taxinha irrisória aí por mês e você vai ter direito a um grupo de WhatsApp exclusivo comigo. Você vai receber todo esse slide que eu uso aqui na apresentação da aula. Você vai receber aí gratuitamente, tá bom? E aos 10 primeiros que fizerem parte do clube Ouvir pela Palavra, eu vou dar um curso de treinamento de professor de escola bíblica dominical. Está imperdível essa promoção de abertura do clube Ouvir pela Palavra. Se você deseja assim fazer, é só clicar aqui embaixo, seja membro, e você vai nos ajudar aqui a fazer esse canal ser uma bênção. Dê uma olhadinha na nossa divulgação do clube Ouvir pela Palavra. Venha fazer parte do Clube Ouvir pela Palavra. Venha você, traga mais alguém. Vamos fortalecer o canal aqui, Ouvir pela Palavra, tá bom? Nós vamos comentar a lição de número 9, que está maravilhosa, quando fala que Deus trabalha em favor daqueles que nele confiam. Mas só para lembrar a você que deseja fazer um treinamento para professor de escola bíblica dominical, um treinamento que vai abençoar a sua vida, vai melhorar a performance da aula da escola bíblica dominical, eu vou dizer para você, olha só, é muito fácil, tá bom? O manual do professor é um material que eu preparei para abençoar os professores do Brasil e fora do Brasil. São indicações, são colocações, curiosidades, enfim, vai melhorar muito a sua performance aí na sua escola bíblica dominical, se você deseja assim fazê-lo. Então, aqui na descrição desse vídeo tem um link para você clicar e aí você vai poder saber como fazer esse treinamento que tem abençoado aí professores de escola dominical no Brasil e fora do Brasil, tá bom? Material riquíssimo que temos preparado para você. Então aqui na descrição do vídeo tem um link, clica e você vai ser informado como fazer esse treinamento maravilhoso, tá certo? Vamos então falar da lição. Olha só, o nosso textual, Esther capítulo 6, verso 3, que disse assim, Esther 6, 3, então disse o rei, que honra e galardão se deu por isto a Mardoqueu. E os mancebos do rei, seus servos, disseram, coisa nenhuma se lhe fez. Aqui o que está acontecendo? Aqui o rei não dormiu, percebeu ao ler o livro das crônicas, a benfeitoria de Mardoqueu, fica ali atônito da sua vida ter sido protegida da forma que foi. Então ele aguarda o amanhecer do dia para que se faça essa seguinte pergunta: o que foi feito de honra a essa pessoa tão importante na minha vida? Né? E aí nós percebemos que o Senhor vela por aqueles que temem e guarda os seus caminhos. Isso é verdade, por quê? Porque Mardoqueu havia feito isso, guardou no seu coração, ficou ali tranquilo, sabendo que no momento certo, na hora certa, Deus ia intervir, né? Deus ia fazer aquela história vir à tona para abençoar não somente a si, mas também a todo o povo de Deus. Nós temos 3 objetivos dessa lição que nós precisamos alcançar ao término da ministração dessa aula. Primeiro, nós precisamos perceber que Deus sempre socorre os seus filhos. Perceber isso, ter essa certeza, né? Muito além do que perceber, é ter essa convicção, ter isso como certeza, como uma pedra gravada, né? Como se fosse talhada na pedra do seu coração essa verdade. Segundo, compreender que o agir de Deus é sempre perfeito.
Olha só, sempre perfeito. Não existe imperfeição no trabalhar do Senhor. E terceiro, nós vamos entender que o socorro do Senhor chega na hora certa. O socorro de Deus vem no momento certo. O socorro de Deus vem na hora que nós precisamos. A leitura bíblica dessa lição está em Esther, capítulo 6, né? Esther, capítulo 6, e aí faremos a leitura do verso 1 que diz: Naquela mesma noite fugiu o sono do rei. Então mandou trazer o livro das memórias das crônicas e se leram diante do rei. E entrando a mão, o rei lhe disse: Que se fará o homem de cuja honra o rei se agrada? Então Amon disse no seu coração: De quem se agrada o rei para lhe fazer honra mais do que a mim? Pelo que disse Amã ao rei: O homem de cuja honra o rei se agrada. Traga o vestido real de que o rei se costuma vestir. Monte também o cavalo que o rei costuma andar montado. E ponha-se-lhe a coroa real na sua cabeça. Meu Deus do céu! Se Amã tivesse a compreensão, né, prévia, se ele soubesse de quem o rei estava falando, ele não teria dito nada disso. Ele teria mandado ignorar. Oh, que coisa séria, né? Tem uma história que eu quero contar para você, para enriquecer a sua aula aí da sua escola dominical. É uma breve história, bem rapidinha, de um homem que trabalhou muitos anos como construtor para o seu patrão. Ele havia feito muitas casas, estava já faltando poucos dias para aposentar, e o seu patrão lhe procurou e disse: Eu gostaria que você fizesse mais uma obra, uma casa. E aquele moço, já próximo a aposentar, disse: Puxa vida, eu estou tão perto de aposentar e o patrão me pedindo para fazer mais uma obra. Ele simplesmente, então, não empenha esforço, não coloca a sua habilidade, não usa a sua criatividade, faz as coisas de qualquer maneira para encerrar a sua trajetória e aposentar e nunca mais ver o seu patrão. Pois bem, terminado de fazer a casa de maneira porca, relaxada, deixando tudo torto, o que o seu patrão disse? O seu patrão lhe disse: está aqui a chave, esta casa é sua. Veja bem, um homem trabalhador que havia feito tudo certinho, no final da sua história, ele vacila. Por quê? Porque ele pensa de estar sendo explorado. Por isso que a Bíblia fala que tudo que a gente fizer na nossa vida devemos fazer como se fosse a Deus. Devemos entregar o nosso melhor, devemos dedicar o melhor dos nossos talentos, dos nossos objetivos, porque Deus pode usar isso para ser bênção para nós. Então, a vida muda quando Deus faz parte dela. Deixa Deus guiar os seus atos. Deixa Deus guiar suas atitudes. Deixa Deus determinar as coisas que você faz. Coloque Deus em tudo. Nós vemos que a aflição é um solo fértil para o milagre. Amã várias vezes presenciou que Mardoqueu não se ajoelhou diante da sua presença. Então, aborrecido com essa situação, ele tomou conselho com seus inimigos, a esposa de Zeres, e eles lhe aconselharam que construísse uma forca para assassinar Mardoqueu. Veja bem, Amã, então, adormece naquela noite, risonho, pois iria dar um fim a um homem que não se curvava diante dele. O que Amã não sabia era que Deus, a quem Mardoqueu estava servindo constantemente, iria intervir no curso dessa história, ia honrar naquele dia o seu servo e ia colocar em ordem os seus planos. Então, Deus escolhe certas pessoas para que, através delas, divulgue os seus planos, seus objetivos, para cuidar das pessoas, do mundo. Então, assim foi com a história de Esther. Nós vemos Deus intervindo na história de um povo escolhido, o povo de Israel. Uma coisa muito importante aqui é que o povo de Esther e de Mardoqueu estava dominado e escravizado. Mas o Senhor
não deixou de amá-los, mesmo lá em terra estrangeira, mesmo distante dos seus rincões, como diz o gaúcho, né? Então, Deus está do seu lado, meu irmão. Deus está do seu lado, minha irmã. Confie nisso. A gente vê isso no livro de Esther, Deus honrando seus servos, e nada impedindo Deus de fazer as suas intervenções, de Deus cumprir os seus propósitos. Então, nós precisamos olhar para as adversidades, porém, devemos concentrar no que Deus está fazendo no meio dessa adversidade. Não fique temeroso se talvez algumas batalhas, alguns obstáculos, algumas lutas que você está enfrentando parece impossível de contornar. Não fique abismado com isso. Mardoqueu, ele tinha uma única certeza: a graça do Senhor alcançaria, quer que estivesse onde estivesse. Não interessava o lugar. Então, que nós possamos ter a certeza de que Deus está em todos os lugares. Deus está em nós. Deus está em mim. Deus está em você. Deus está visitando agora você. Deus está cuidando de você. Deus está aí. Vejamos bem que Deus honra Mardoqueu, né? Porque Mardoqueu honrou a Deus. Então, mesmo consternado, não abriu mão da sua fé, continuou acreditando que, apesar das tragédias anunciadas, o Senhor seria bondoso e abençoador. Ele tinha plena certeza de que o eterno Deus tem o controle, até mesmo sobre a morte. Então, ele nunca esquece de seus filhos. Que nós tenhamos a certeza de que os filhos de Deus podem ser alegres e vitoriosos, mesmo em meio à fornalha das aflições e das provações. Então, meus amados irmãos, o Senhor jamais se esquece de nós. Então disse o rei: que honra e galardão se deu por isso a Mardoqueu, segundo lemos no texto áureo, capítulo 6, verso 3. Então, o livro das crônicas de Assuero poderia ser aberto em qualquer outra página, porém, o rei não estava preocupado com nenhum assunto em particular, solicitou apenas que lessem o livro. Então, o nome de Deus não aparece no livro de Esther, porém, Deus está presente, né? A presença dele está nesse livro. O livro foi acessível justamente onde estava descrita a bondade de Mardoqueu. Então, Deus fez com que aquela página transparecesse diante dos olhos. O Senhor tem conhecimento de todas as injúrias que Satanás fez ao seu povo. Ele sabe de todas as artimanhas, perversidades que são idealizadas nas madrugadas escondidas em relação aos servos do Senhor. Deus sabe de tudo. Por isso, meus amados irmãos, Deus vai fazer todas as coisas para conservar a integridade do seu servo fiel, inclusive quando tudo parece impossível aos olhos humanos. Quando todas as coisas conspiram contra nós, Deus intervém. Deus dá sempre a última palavra, assim como fez com Mardoqueu. Outro exemplo do agir de Deus se deu na vida de José. Depois de ser comercializado, vendido, humilhado pelos seus próprios irmãos, nós vemos Deus cumprindo os seus propósitos na vida dele. Parecia o fim, mas o Senhor fez disso o começo e saiu dali, ele passou pela cova, depois da cova foi vendido para Potifar, sai de Potifar, vai para o cárcere, mas ele sai desse vale para governar o Egito. Então, nós precisamos ter essa convicção de que Deus está conosco, de que a mão poderosa de Deus nos acompanha, de que a sua graça nos envolve. E, meus amados irmãos, embora pareça aos nossos olhos que Deus faça alguma coisa fora do controle, mas Deus tem e detém o controle em suas mãos. Vou contar uma outra história para ajudar você na sua ministração da aula, que você possa contar isso para ajudar os seus alunos. É de um empregado. Ele trabalhava para um fazendeiro e o fazendeiro cometeu um crime e quis
incriminar o seu funcionário, para que ele ficasse ileso e o seu funcionário fosse para o cárcere. Veja bem, ele entrou em concordância com o juiz e fizeram ali uma armação para que aquele moço fosse condenado. Então, diante de todos que ali estavam, o juiz colocou diante daquele servo de Deus, aquele empregado que temia Deus, colocou-lhe 2 papéis dobrados pequenos. E chegou para as pessoas e disse: olha, quem vai dar a sentença é o próprio réu. O papel que ele pegar é a sentença que ele tem. E aí, meus amados irmãos, era fato que naqueles 2 papéis estava escrito culpado. Mas sabe o que aconteceu? Deus deu uma sabedoria para aquele senhor, para aquele servo dele. Ele rapidamente pega um daqueles papéis e coloca na boca, mastiga e engole. Como saber agora o que ele engoliu? O juiz, indignado, diz: não, nós vamos ter que novamente colocar os papéis, porque ele engoliu, como nós saberemos o papel que ele engoliu? Aí o próprio senhor esse, usado por Deus para a sua própria defesa, ele diz: não, senhor juiz, é muito fácil. O que está na mesa é o oposto do que eu peguei. Então, se eu peguei o culpado, na mesa estará o inocente. Agora, se eu peguei o inocente, na mesa estará o culpado. Então Deus interviu naquele julgamento para salvar o seu servo, dando sabedoria para sair de uma situação. Não importa a situação que o servo de Deus esteja, Deus vai honrá-lo. As lutas ficam mais fortes a cada dia, as provações vão nos ensinando a confiar somente em Deus. As lutas, vitórias, os momentos difíceis, tudo está no controle de Deus e nada escapa absolutamente do seu domínio. Então nós devemos honrar o Senhor em meio às lutas, às adversidades, os problemas. Devemos louvar a Deus confiando de que Deus vai nos dar vitória, de que Deus vai nos alcançar a bênção. Quem honra a Deus, por ele é honrado. Aquele que na prova, na adversidade, mantém-se fiel, temente a Deus, o Senhor vai intervir na sua causa, vai honrá-lo, vai glorificá-lo. As pessoas vão perceber exatamente o Deus que essa pessoa serve. Vejamos bem o subsídio dessa parte da lição que diz que para sermos honrados por Deus, nós temos que honrá-lo. Mardoqueu fez tudo o que estava ao seu alcance para adorar a Deus. Sua história apresenta que, além de honra vir na hora certa, o melhor de Deus recai sobre aquele que se põe em sua presença. Muitas pessoas não dão o devido valor àquilo que Deus lhe deu, e por isso são afligidos. Alguns homens da Bíblia foram penalizados por não honrarem o que o Senhor havia lhes dado. Nós vejamos o caso de Esaú, que não honrou a sua contrição, ainda que com lamentações a buscou. Sansão não deu importância aos dons de Deus que Deus havia lhe entregado. Por isso, terminou a vida iludido, cego e humilhado pelos filisteus. O rei Saul renunciou sua confiança em Deus, e por isso Deus lhe extraiu o reino e o confiou a Davi. Veja bem então, meus amados irmãos, como que vale a pena servir a Deus, como que vale a pena confiar no Senhor, porque a nossa confiança em Deus é o que vai fazer toda a diferença. A confiança em Deus é a maneira mais coerente que um ser humano pode se conduzir. A total confiança em Deus não brota na hora, como se fosse de uma hora para outra. Ela é gradual, ela vai se desenvolvendo aos poucos. Você vai se apoderando dessa graça, dessa força e vai aumentando a sua confiança em Deus à medida que você se distancia de si mesmo, dos seus desejos, dos seus propósitos e se aproxima de Deus. Então, Deus é leal e bondoso e jamais vai desfavorecer e desamparar aqueles que depositam a sua fé nele. A Bíblia diz que o Senhor é bom,
uma fortaleza no dia da angústia, e conhece os que confiam nele. Que nós possamos aprender a confiar no Senhor em todo o tempo. Bendito seja o Senhor, que deu repouso ao seu povo de Israel. Segundo tudo esses dias, nenhuma só palavra caiu de todas as suas boas palavras que falou pelo ministério de Moisés, seu servo, como está em 1 Reis, capítulo 8, verso de número 56. Então, meus amados irmãos, vale a pena confiar no Senhor. Nós vamos agora para a terceira e última parte da nossa lição. Nós vamos falar de um Deus que não se esquece de honrar os seus. Mas antes, vamos aqui a uma vinheta para que nós possamos continuar a nossa aula. Vamos lá, então. Terceira e última parte da nossa lição. Nós já vamos aqui para uma conclusão. Então, Deus vai honrar aqueles que o honram. Deus vai, de certa forma, manifestar-se assim. Não importa o tempo que passar. Não importa o período que você tiver que esperar. Mas Deus, assim como ele moveu em favor de Mardoqueu, Deus vai mover em favor daqueles que esperam. Então, nós vemos que essa ordem do rei, né, dessa forma como que foi feita essa ordem do rei, foi uma grande infâmia para Amã. O orgulho nos faz pensar que nós somos melhores do que os outros. O orgulhoso não se submete a Deus, porque acha que seu próprio caminho é o melhor. Jesus disse: e o que a si mesmo se exaltar será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar será exaltado. Ao invés de Mardoqueu ser humilhado, porque não se prostrava perante Amã, Amã é que teve que honrar o próprio Mardoqueu. Veja bem, meus amados irmãos, que situação. Agora, Amã tendo que puxar Mardoqueu no cavalo real, dizendo para todas as pessoas: esse é o homem a quem o rei quer honrar. Então, aquele que se coloca contra não impede a honra do servo de Deus. Então a Bíblia vai narrar que Amã tomou o vestido real, colocou sobre Mardoqueu, assentou ele no cavalo, saiu pela cidade, dizendo: assim se fará o homem de cuja honra o rei se agrada. Aleluia. Então é óbvio que os papéis de Mardoqueu e Amã se inverteram. Depois disso, Mardoqueu voltou para a porta do rei, porém Amã se retirou correndo para sua casa, enojado, de cabeça coberta, envergonhado de ter que passar aquele vexame. Sabe? Deus cuida dos seus filhos. Vejamos bem aqui o que o profeta Isaías deixou registrado sobre o povo de Israel. Por vossa dupla vergonha e afronta, exultarão pela sua parte, pelo que na sua terra possuirão dobro e terão perpétua alegria. Nós presenciamos na vida de Mardoqueu o quanto Deus pode nos exaltar nessa terra. Nós aprendemos que Deus tem uma promessa de vitória para cada um de nós. Só devemos crer e tomar posse. Devemos ensinar que todas as injúrias que Satanás lançou sobre a nossa vida e seus ferrões inflamados cairão por terra, e os planos que ele tem feito para te apagar serão todos destruídos pelo poder de Deus. Que maravilha! Assim como Deus tratou Israel, seu povo, de forma carinhosa, cuidadosa, ele também tratará assim com todos nós, porque Deus é poderoso para ir adiante de nós, desfazendo as ciladas, quebrando as correntes, destrancando os caminhos. Deus vai adiante de nós. Então, o livro de Provérbios vai relatar que, vindo a soberba, virá também a afronta. Amã foi tão arrogante que mandou construir uma forca
de 50 côvados de altura, tramando matar Mardoqueu, mas sendo ele mesmo condenado à morte nesta forca, ele foi enforcado. O salmista, escrevendo os salmos, ele disse: os nossos inimigos criaram covas para nós, mas eles mesmos caíram nelas. Então a vitória de Mardoqueu sobre Amã demonstra que o verdadeiro caráter da igreja de Cristo é o de vencedor. Então nós somos o povo que Deus deseja livrar da mão de Satanás. Nós somos um povo feliz, repleto de fé, que acredita no Deus eterno, que pode livrar-nos de todos os males. Nós aprendemos aqui, nessa lição, que nenhuma ameaça ou arma preparada contra os filhos de Deus há de prevalecer. A história de Mardoqueu conta que ele fez de sua vida uma entrega pessoal ao Senhor e por isso foi honrado. Então que nós possamos ser semelhantes a Mardoqueu e fazer o que o Senhor quer que façamos. Fazendo assim, obteremos a vitória que Ele tanto deseja nos entregar. Seja vitorioso, meu irmão, seja vitoriosa, minha irmã, sirva ao Senhor com alegria, dedique o melhor dos seus dias a Ele e Ele vai honrar você na hora certa e no momento certo. Lembrando que se você quiser fazer aqui o treinamento para professores de escola bíblica dominical, fazer um treinamento que vai abençoar a sua vida, a sua performance como professor de escola dominical, aqui na descrição desse vídeo tem um link para você clicar e você saberá como fazer parte desse treinamento, tá bom? Se você também deseja fazer parte do clube Ouvir pela Palavra, veja como. Vem para o Clube Ouvir pela Palavra, fazer parte do grupo de WhatsApp exclusivo comigo, receber esses slides que eu uso aqui na apresentação da aula, tirar dúvida diretamente comigo. E se você fizer parte dos 10 primeiros que quiserem ser membro aqui do nosso canal, é só clicar aqui embaixo, seja membro, você vai ganhar esse curso para abençoar a sua vida, tá bom? É curso de professores de Escola Bíblica Dominical, tá bom? Que Deus te abençoe. Eu te espero aqui na nossa próxima aula, na lição de número 10, onde também estará riquíssima e onde nós poderemos aprender mais do Senhor. Um beijo no seu coração, Deus te abençoe e até a nossa próxima aula, se Deus assim nos permitir.